Oi, gente, tudo bem? E aí? Bom, meu nome é Lúcia Helena, né? Tô aqui no meu canal já do YouTube já há alguns meses já e trouxe um tema hoje pro vídeo de hoje bastante assim rico, porque é um tema onde que a gente precisa saber do que a criança pensa da escola, né? Devido à pandemia, o que aconteceu o ano passado, a gente não conseguiu fazer muita ligação das crianças com a escola, muitos momentos, né? De reflexão da criança na escola, quais as expectativas do papel da escola na vida da criança. E aí isso se perdeu um pouco. Então eu resolvi trazer hoje, principalmente para os educadores, né? Porque para diretores, professores, que vão estar agora com uma expectativa mais ampla ainda do retorno às aulas, né? Que se Deus quiser, gente, daqui uns dias, ó, crianças na escola, tá bom? Bom, o tema que eu trouxe para hoje é um tema de um livro, tá? Infantil, escrito por uma autora, assim, excelente. Eu gosto muito dela, os livros dela são livros ótimos para ser trabalhado com crianças, até adolescentes também, tá? Porque ela consegue colocar na literatura infantil o que a criança espera, o que a criança, como que a criança vê, como que a criança sente, ela consegue sentir a alma da criança, ela consegue entender a cabeça da criança, entender o universo da criança, né? E eu vejo que ela é muito, de um modo lúdico, ela consegue fazer isso de uma maneira leve, saudável e expressar como se fosse uma criança, tá? Escrevendo os livros. Então, assim, a autora é a Andrea Viviana Taubman, né? Andrea Viviana Taubman. Desculpa que eu tô sem óculos por causa do reflexo da luz, tá, gente? Então, às vezes eu vou forçar um pouquinho. Mas, assim, Andrea Viviana Taubman. Então, o que a Andrea, né, escreve no livro que eu vou trazer para vocês hoje? Como que a criança vai para a escola? O que ela sente quando ela vai para a escola? Qual a expectativa dela na escola? O que ela gostaria de vivenciar na escola? Né? Então, assim, a gente, às vezes, a gente acha, tem uma ideia errônea de crenças já tradicionais, vivências que a gente já tem ao longo da vida, de que a escola tem que ser um lugar cheio de regras, cheio de imposições, né? Cheio de situações que as crianças têm que adaptar, as crianças precisam seguir, as crianças precisam seguir o que acontece, né? O que a escola favorece, o que a escola permanece no sentido de aqui a escola funciona assim, o funcionamento da escola é esse, e aí às vezes as crianças sentem que estão indo para um lugar onde que aquilo ali é tudo imposto, né? Onde que elas não são ouvidas, onde que ali é tudo muito imposto, muito já pré-determinado. E aí, como que a criança é ouvida, o que a criança sente ali, né? Como que os professores conseguem ver o papel da criança ali como aprendiz, né? Então, assim, às vezes é por isso que muitas crianças, às vezes, não conseguem se achar, se encontrar naquele meio, tá bom? Então, o livro que eu vou trazer para vocês hoje, né, para discutir sobre esse tema da expectativa da criança na escola, como que a criança gostaria de estar na escola, chama esse livro, A Escola que Eu Quero para Mim. Gente, é um livro lindo, maravilhoso, apaixonante, que eu acho que todos os professores, educadores, diretores, né, todos os supervisores, coordenadores, todos tinham que ler. Até os pais também, sabe? Para entenderem e ajudarem a criança a expressar o que essas expectativas aqui na própria escola, porque os pais também conseguem fazer isso, conseguem fazer essa ponte, né? Entre a casa e a escola. Então, assim, eu resolvi trazer esse livro, né, no início do ano agora, porque é justamente onde que
as escolas estão tentando agora rever um modo de acolhimento quando voltarem às aulas presenciais, né? Porque esse ano a gente ainda não tem uma data fixa, mas sabe que vai ter o retorno, tá? Com certeza, né, gente? Se Deus quiser, vai ser mais rápido possível. Então, assim, qual que é a ansiedade da escola? Como que esses professores estão diante desse retorno? Depois de um longo período de isolamento, né, de separação aí, porque por mais que teve o vínculo online, interagindo através das atividades, não é a mesma coisa, a gente sabe, né? Então, assim, vai ter uma mudança pequenininha, mas vai. Bom, então aqui, a escola que eu quero para mim, então, foi escrita pela Andréa Viviana Talma e ilustrada pela Cris Aliadef. Gente, as ilustrações da Cris, maravilhosas. Vocês vão ver que coisa mais simplória e assim, de tão simples e tão linda, passa pra gente a emoção que o livro conta, sabe? Que a Andréia quis contar no livro. Então, eu acho que é um livro que realmente as escolas teriam que adotar, tá? Para ser trabalhado com os professores, com as próprias crianças, para elas entenderem às vezes como que eu quero da escola, como que eu me sinto com a escola, tá? Bom, a editora, né? Peraí, gente, a editora é a ZIT, tá? A editora é a ZIT. Então, assim, eu gostaria que vocês, quem puder aí, que é do meio escolar, quem quiser adotar o livro, beleza, tá muito bom, porque dá para você trabalhar com todas as crianças, tá? E até adolescentes jovens, porque muita expectativa que vocês vão ver que fala, por mais que seja infantil, mas são muitas expectativas juvenis também. A gente vai ver que o adolescente também não é muito diferente, não, tá? Então vamos lá, eu vou ler para vocês o livro e para vocês entenderem do que eu estou falando, tá bom? Ó, a escola que eu quero para mim. A escola que eu quero para mim é toda colorida. Deixa eu fazer assim, vamos ver se eu consigo. E aí eu vou lendo, né, para vocês e vou mostrando. Então a escola que eu quero para mim é toda colorida, com as cores dos sentimentos, dos amores que lhe dão vida. A escola que eu quero para mim tem o perfume das flores, o suave sussurro das folhas e o cheiro doce do jasmim. Então, olha, como que a escola colorida, cheia de flores, folhas, a natureza, né? Realmente a criança hoje valoriza muito o espaço físico, né, gente, da escola. No meu tempo até que não era tanto, não, a gente era muito metodológico, mas hoje a criança consegue explorar mais o ambiente escolar, com certeza. A escola que eu quero para mim tem melodia de risadas e o burburinho das crianças que brincam no seu jardim. A escola que eu quero para mim transborda felicidade, transborda boa vontade e alegria de Arlequim. Então, olha só, o que é essa felicidade? É o contato, né? É a socialização que a gente não teve em 2020, né? Esse transbordo de risadas é as brincadeiras, as trocas, né? Então, isso que a criança quer, que isso seja válido também, né? E é importante, né, gente? A gente sabe disso, que é importante. Nessa escola, vou aprender a contar, ler, escrever e também quero saber o que significa amizade. Ajudar a quem mais precisa, receber de outros ajuda, assim vou conhecer o que é civilidade. Então, como se diz, aprender na escola, não só contar, ler, escrever, mas aprender esse vínculo, a criar esse vínculo social, né? Aprender na escola que o coleguinha é tão bom quanto eu, às vezes em matemática, ou às vezes eu sou boa em matemática, ele é bom em português, e às vezes eu consigo eu consigo correr mais na educação física e ele consegue desenhar um belo, lindo trabalho de artes, entendeu? É saber que mesmo que há diferenças, a gente consegue se comunicar.
A gente consegue se entender e consegue se gostar, né? Na escola que eu quero para mim, aprendo geografia e história. Também quero cultivar os temperos que crescem na horta. Na escola que sonho para mim, planto salsinha, tomilho e alecrim. Hoje em dia as escolas têm adotado muito a horta, né, gente? Então, assim, a escola que consegue adotar horta como hoje como um recurso, tanto para a questão alimentar, por causa da merenda, né? Quanto pela questão de trabalhar a questão do cultivo, da manutenção, de estar plantando, de estar colhendo, né? E da colher é muito importante. Para a criança é muito bom, porque aquilo ali é um trabalho que ela vê desenvolver dela mesma, né? Então, vocês educadores que têm condições de ter uma horta na escola, vale muito a pena, vale muito colocar esses pequenos para poder mostrar, vamos lá plantar uma sementinha e depois vamos ver o que vai virar, vamos todo dia regar, vamos todo dia, né? Para poder ver, ter esse senso de responsabilidade, aprender o senso de responsabilidade, além de mostrar que eles conseguem, né? Conseguem colher frutos do trabalho deles, né? Que legal, olha que bom, né? Então, ó, na escola que eu quero para mim, na hora de comer é um grande festim. Quem serve as delícias com todo o capricho, eu chamo o contente do tio Joaquim. Então, é uma escola que eles querem se alimentar de um jeito doce, gostoso. Doce quando eu falo sem açúcar, gente. Mas um jeito gostoso, um jeito especial, um jeito que todo mundo sinta aquela comida, sinta e vivencie aquela comida, né? É um lanche onde pode ter trocas, onde pode ter aquela questão assim do saudável, né? Ah, vamos tentar manter uma alimentação saudável, vamos tentar ver como que é bom para a saúde, o que vocês podem fazer para vocês conseguirem entender o que é alimentação saudável, quanto faz bem para a saúde, né? E que legal, eu gosto dessa questão do tio Joaquim, que é quando a gente tem um responsável por esse momento, porque as crianças adoram ter um responsável pelo momento do lanche, porque aquela pessoa se torna referência. E aí, que bom quando tem essa referência, né? Quando tem uma pessoa ali para poder orientar, olha tia, hoje eu não quero isso, hoje eu não quero feijão, hoje eu quero arroz, hoje eu só quero, mas e aí, que eu preciso comer, como é que eu faço, né? Então tem uma pessoa ali para estar mostrando que tá se importando com aquele momento também da alimentação, né? Bom, na escola que eu quero para mim, todo funcionário é bem-humorado. Os alunos pedem por favor e também dizem obrigada e obrigado. Quem cuida da hora do recreio é um senhor do rosto rosado, com um grande sorriso estampado, chamado seu Serafim. O que eu quero para mim é simplesmente uma escola onde que as pessoas são educadas. É uma escola onde que eu falo por favor e recebo um obrigado, tá? Onde que as pessoas acreditam, tá vendo? Onde que às vezes os professores acreditam, né? Olha só que legal. Então, tipo assim, que os professores também acreditam nos alunos e conseguem entender que eles têm cada uma particularidade deles, mas que todos estão ali porque querem aprender, tá? E eu sei que é difícil, porque cada particularidade, às vezes, quando junta, se torna meio confuso, meio difícil, às vezes até de lidar. É difícil sim, não é fácil não. Mas, se a partir do momento que a gente entende que todas as crianças estão ali juntas, mas que tem sua particularidade, mas tem o mesmo objetivo de ter uma escola que entenda elas, isso faz muita diferença, né? Então, olha que legal. A professora se chama Rosário e o que tem de sobra é paciência.
explica matemática e ciências toda vez que for necessário. Se a turma presta bastante atenção, ela canta uma linda canção e diz que gosta de fazer isso para poder enfeitar a lição, né? Na escola que eu quero para mim, que criança vai repetir o ano se a professora ensinar assim? Tá vendo? Então, olha só, uma professora que além de explicar matemática e ciências, né, gente? Ela canta, ela enfeita, ela brinca, porque ela sabe que a criança não tá ali para ficar 4 horas sentada olhando para o quadro e copiando. A criança gosta do brincar, aprende com brincar, aprende com o concreto às vezes, com o lúdico, com os vínculos, né? Então, essa é uma escola que a criança deseja, uma escola onde que há interações, né? Porque hoje em dia, aquele método antigo de que a professora manda, a criança obedece, eu acho que já não está funcionando tão bem, né, gente? Nessa escola, tem um diretor que está preocupado, mas não com a bronca que vai dar na criança que fez algo errado. Ele se preocupa em saber se cada aluno da escola está se sentindo acolhido e amparado. Tá vendo quanta diferença? Então, não é aquelas escolas, né, tradicionais que, você vai para a sala do diretor agora, fulano. Você está desobedecendo, você está custoso, você está desatento, você não tá fazendo os deveres. Então, você vai para a sala do diretor. E aí o diretor chega lá, dá aquela bronca. Agora, a escola que eu quero para mim é um diretor que entenda que às vezes a criança tem déficit de atenção e não consegue ficar na sala sentado por mais de meia hora, concentrado na mesma atividade, né? Ou que às vezes a criança está triste, não consegue levantar a cabeça e dizer para a professora, porque às vezes os pais estão separando. Ou porque a criança está nervosa demais, porque às vezes ficou um dia sem comer, né? Então, o diretor quer que entenda, que acolha, que aceite, que entenda que aquela criança quer ser aceita e quer ser importante para aquela escola, né? Porque é assim que as crianças querem, viu, gente, ser olhadas. Querem entenderem e perceberem que são aceitas e são importantes. E cada uma pensa para uma escola não é fácil, porque elas têm que demonstrar isso para cada uma de seus alunos, né? Na escola que eu quero para mim, tem também uma coordenadora que se chama Leonora e vive dizendo assim: criança que vem à escola com vontade de aprender, que chega sempre na hora e não atrasa o dever, com certeza receberá boas notas. E quando a aula acabar, ela vai poder brincar, pular, correr, ler, dançar ou jogar bola. Tá vendo como que legal que tem uma troca, né? Então você vai fazer o dever porque depois você pode brincar. Você pode ler, você pode jogar bola, tá? Claro, gente, tudo dentro dentro dos limites. A gente não tá falando aqui que a criança vai ficar solta, mas é importante você entender que a criança tem as necessidades dela e que na escola essas necessidades não são deixadas de lado, né? Ela não consegue separar racionalmente. Eu tô na escola, agora eu sei que agora não é horário de eu brincar e não é horário, agora é horário de eu aprender conhecimento, aprender matemática, isso, né? Isso aí a criança não consegue ter esse discernimento ainda, tá? Na escola que eu quero pra mim, não, aqui já foi, né, gente? Desculpa. Porque é tão bom que dá vontade da gente ler, né? Na escola que eu quero pra mim, nenhum aluno risca carteira, nenhum aluno rabisca parede, nenhum aluno quebra cadeira. E todo aluno sabe cuidar do que tem na escola inteira. Na escola que eu quero pra mim, não existe perseguição nem implicância.
porque isso é falta de elegância. E briga é coisa de chinfrim, né? Então todo mundo sonha com uma escola onde que todos se entendam, né? E realmente a criança às vezes vai para a escola, gente, é para entender, né? É o que eu costumo falar, nenhuma criança vai para a escola para falar assim, eu vou lá para brigar. Nenhuma criança vai, pode ter certeza. Mas às vezes aquelas peculiaridades que eu falei, né? As diferenças, as importâncias da vida de cada um, às vezes naquele momento ali, às vezes é tão difícil e às vezes é tão complicado lidar que a criança não consegue, diante da situação, das emoções vêm borbulhando, então não consegue lidar e aí acontecem as desavenças, né? Bullying, por exemplo, na escola. Vocês podem ter certeza que quem sofre bullying sofre muito, mas quem pratica o bullying é porque já sofreu muito mais, tá? Criança não aprende, não nasce aprendendo a praticar o bullying, tá bom? Então a gente precisa acolher, precisa tentar entender um pouquinho, tá? Nessa escola, cada um é aceito do seu jeito. E o que cada um faz é considerado bem feito. Nenhuma criança perde seu tempo apontando do colega o defeito. Mesmo porque, até onde eu sei, ninguém que eu conheço é perfeito, tá? Ou seja, trabalhar as diferenças. Realmente, toda escola tem que trabalhar as diferenças. Porque a gente sabe que ninguém, como disse aqui, né, a escritora disse no livro, ninguém é perfeito. E isso a gente tem que ensinar para as nossas crianças, porque na escola o tempo que elas passam juntas é muito grande. E aí acontece que às vezes a criança que não consegue em casa aprender a lidar com as diferenças vai levar para a escola essa dificuldade. E aí quando vem os defeitos, quando vem os problemas, como é que faz? Né? Então assim, vamos trabalhar a paz em casa já, aprender as diferenças, porque na escola isso aparece. E a escola precisar entender, às vezes quando a criança não souber lidar, tá bom? Na escola que eu quero para mim, ninguém vai por obrigação. Toda criança reconhece o valor da educação. Eu poderia querer estar em qualquer outro lugar, mas é nessa escola, enfim, onde me sinto melhor, sim, tá? Ou seja, né? É uma escola que é tão gostosa, que é tão inteira para mim, que eu não quero estar em nenhum momento, em um lugar, né? Em nenhum outro lugar naquele momento. Então, essa é a escola, gente, é a escola que a gente quer para os nossos filhos, é a escola que a gente quer para os nossos alunos, é a escola que a gente quer para nós profissionais, para nós professores, educadores, pais, é a escola que os pais também querem, os seus filhos podem ter certeza. E aí eu venho, através desse livro, fazer um desafio a você que é mãe, pai, professor, diretor, educador. Reflita, pare e reflita. Qual escola que você quer para o seu filho? Qual escola que você quer para você, professor? Qual escola que você quer para você, pai? Que você gostaria de ter para você, pai? Qual escola que você quer para o seu filho? Tá? É uma escola que, vou falar por mim, né? Que é uma escola que entenda mais os alunos, que ouça mais os alunos, que os alunos participem, tá? Porque hoje, gente, os alunos conseguem participar mais e com isso adquirirem mais responsabilidade sobre os atos e as consequências, né? E responsabilidades, criar mais responsabilidades. Então, essa participação, né, igual a gente viu aqui, que a Andréia fala muito no livro sobre essa participação, tá sempre, da criança sempre sendo ouvida, sempre sendo vista, sempre sendo entendida, né, acolhida, e aquilo ali, isso aqui é importante hoje,
tá? E no momento do retorno das aulas, do retorno presencial, isso vai vir de um modo mais importante ainda. Sabe por quê? Porque vai vir de um jeito forte, dinâmico, assim, com muita intensidade, devido ao grande tempo de distanciamento que a gente teve, né? As crianças vão vir aguçadas, cheias de vontade de abraçar, de tocar no colega, de correr, de chutar, de contar as novidades pro colega. Então, não vai ser fácil, tá? Mas eu falo com vocês, a partir do momento que vocês comecem a pensando sobre a escola que eu quero para mim, vocês já conseguem planejar, identificar já traços de como que eu vou conseguir colocar em prática, né? Como que eu vou acolher essas crianças, como que eu vou fazê-las entender que vai ter esse momento, claro, mas existe o momento do conhecimento, do aprendizado, né? Ou eu posso aproveitar, deixa, e também já colocar o aprendizado aí, ó, né? O conhecimento, tá bom? Então fica a dica, tá? Eu quero que vocês reflitam bastante. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixe comentário aqui no vídeo, tá? No meu canal. E não se esqueçam, toda quarta-feira estou no Instagram, ao vivo, com lives sobre temas, tá? Inclusive vou falar de temas de escola também, tá? Pra gente poder debater, conversar, falar, ler, rir, discutir, tá bom? Estarei ao vivo. Gente, então, muito bom. Um beijo. Até o próximo vídeo aqui no canal, ok? Ah, outro detalhe. Compartilhem, tá? Vocês que são pais ou professores, educadores, compartilhem, porque quanto mais gente conseguir entender isso aqui, essa cartilha aqui, vou falar que não é um livro, é uma cartilha que a gente tem que colocar em prática, né? Então, tudo que quando a gente, se todo mundo conseguir entender o que está aqui, consegue colocar em prática e vai ajudar de um jeito mais fácil esse retorno, né? E vamos acolher as crianças num momento tão difícil, tá bom? Então, beijo, até a próxima. Tchau!